A paz do Oi, gente, Senhor. a paz do Senhor. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma leitura bíblica diária. E hoje nós vamos ler como base Tito 1:15 e o 16. Tito, capítulo 1, versículo 15. Fala sobre... 16, que fala sobre... Dureza. Beleza. Eu ia responder, mas... Diz assim: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Essa palavra aqui, ela fala uma coisa muito importante que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Existe o povo de Deus que é puro, imaculado, que é a verdadeira igreja do Senhor, e existem aqueles que são um joio, né? Que são impuros e descrentes, e para eles nada é puro, né? Eles desconfiam de tudo. Será que isso realmente é assim? Quando se trata de pureza, né? Então, a Bíblia diz que tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, né? E se fosse só os ímpios assim, porque os ímpios já são assim por natureza, mas a gente está vendo que muito disso aqui está acontecendo dentro da casa do Senhor, né? Que não era para acontecer. A pureza tinha que ser algo que todo servo de Deus tinha que ter, né? Nós temos que andar puros e santos, que é o que o Senhor pede, né? Aqui em 1 Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, né? Nós temos que andar em santidade, em busca para o Senhor, em pureza, em santificação, né? Nós temos que procurar ser perfeitos aos olhos do Senhor. Não perfeitos que a gente não consegue, mas eu acredito que quando a gente procura ser perfeito, a gente alcança um patamar bom, mesmo que a gente não consiga ser perfeito, né? Então, eu tenho até um textinho aqui que eu vou ler, que diz assim: Deus é puro e santo. Ele espera que seus adoradores continuem puros e limpos em sentido espiritual, moral, mental e físico. Permanecer puro aos olhos de Deus requer verdadeiro esforço. Vivemos num mundo impuro. Também temos que lutar contra as nossas próprias tendências de fazer o que é errado, mas não devemos desistir, né? O mundo que nós estamos vivendo aqui é um mundo que te sufoca com várias coisas, né? Então, você viver com impureza é uma coisa bem complicada atualmente. Só que continua sendo algo que vai te levar para o céu. Então, nós temos que nos esforçar para ser, né? Mesmo que seja difícil. E nós temos que lutar contra as nossas próprias tendências de fazer o que é errado. Porque a nossa carne está o tempo todo lutando contra o nosso espírito. A nossa carne quer que a gente caia, que a gente saboreie o pecado, né? O espírito está constantemente, a consciência, né, cristã está constantemente falando: não faz isso, não, o Senhor não se agrada disso. É assim que a gente se controla, né? Então, até tem uma coisa que eu já ouvi falarem, né, que tem dois cães brigando dentro da gente, e o cão que a gente alimentar mais é que ganha. Então, se a gente alimentar muita carne, a carne vai ganhar sempre. Se a gente alimentar o espírito vai ganhar. Então, como a gente alimenta o espírito? Lendo a palavra, buscando o Senhor, né? Orando, principalmente, pedindo ao Senhor força, né? Porque a nossa natureza é errada. Nós conseguimos a força em Jesus, em Deus, né? Aí tem outra parte aqui. Pureza espiritual. Se queremos servir a Deus e seguir a Cristo, não podemos apegar-nos a ensinos e costumes da religião falsa. Temos que sair da religião falsa e de alguma forma devemos apoiá-la. Depois de aprender a verdade sobre Deus, temos de ter cuidado de não ser desencaminhados por aqueles que ensinam falsidades. Pureza moral. Deus deseja que seus adoradores se comportem em todas as ocasiões como verdadeiros cristãos. Ele vê tudo o que fazemos, mesmo quando feito em secreto. Devemos evitar a imoralidade sexual e outras práticas impuras deste mundo. E tem as passagens que ele está mostrando aqui. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Né? Isso aqui é uma promessa do Senhor. Eu estou lendo como se fosse uma promessa, né? O que você acha que realmente é? Porque quando ele diz aqui, em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Né? Então, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. É uma promessa do Senhor, dele se acolher, né? A gente que é a pessoa que é pura. Porque o pai, ele cuida dos filhos, né? Ele tem amor, carinho, cuidado, atenção com os filhos, se preocupa, né? Protege. Isso o quanto ele pode, né? Agora imagina Deus, que é todo poderoso, fazendo isso. E na palavra de Deus também diz, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Os nossos pensamentos têm que estar permeados de coisas santas e puras. E não é fácil hoje em dia, como o Gabriel mesmo estava falando. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem essa dificuldade. Até as crianças têm passado por isso. Às vezes a criança está vendo um videozinho inocente na internet, de repente aparece uma coisa obscena e a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar conversando com ela. Atenção, né? Chama atenção, criança é curiosa, nós todos temos essa tendência às coisas impuras. Então, por termos a tendência às coisas impuras, é que essa leitura, isso que o Gabriel está falando, é muito importante, porque a gente tem que buscar a santificação aqui. Não é fácil se santificar, porque você, como sempre, nada é fácil. Mas eu já percebi uma coisa, como nada é fácil, também não é fácil você ser destruído pela impureza. Então é melhor buscar uma coisa difícil que vai te levar a santificação, né? a se tornar filho, né? De Deus, a buscar o Senhor, estar perto de Deus, né, Miguel? E como as crianças, né? O próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é dos pequeninos. Por quê? Porque ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Porque eles são puros. Porque o coração deles é puro. E nós temos visto a luta que está nesse mundo para destruir a pureza da criança, né? E como isso é triste, como a gente tem visto isso. E ensinar para um filho hoje é uma coisa que você fica cansado, que você tem diariamente que está falando sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque o mundo não para de falar contrário ao que você quer ensinar. O mundo não para de falar coisas para ensinar. Eles são incansáveis, gente. É verdade isso. Eles não param de trazer mensagens subliminares, diretas inclusive, para poder tirar o foco, que é ensinar as crianças a serem puras e permanecerem santas. Porque eles querem, na verdade, destruir a pureza. Então, você sendo puro dentro da sua casa, você dando um bom exemplo, você ensinando ao seu filho, à sua filha, diariamente, o quanto é importante a pureza, lendo a palavra junto com ele, mostrando para ele o que ele tem que fazer, né? Isso é que é ensinar o menino o caminho que deve andar, porque se ensinando dessa forma, quando for velho ele não vai se desviar desse caminho. É isso que é ensinar, entendeu? Então vamos buscar isso. Pode continuar, meu filho. A pureza foi ótimo que você falou. Eu queria que você tocou nessa palavra aqui de Filipenses, né? Filipenses 4:8, tá, gente? Que tá escrito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque quando a gente pensa nessas coisas, quando a gente analisa e pensa uma coisa que tem algum louvor, todas essas coisas aqui, quando a gente pensa nisso, a gente está se livrando de pensamentos impuros. Né? A gente criar... Se você tem dificuldade com a pureza, quando você sentiu uma vontade de pensar em algo impuro, você
muda sua mente para essas coisas aqui que está escrito em Filipenses 4:8. Né? Tenta pensar em algo puro. Você está pensando em algo impuro, lembra de Deus, e lembra do sacrifício que Ele fez, lembra uma história bíblica, traz uma coisa. Quando você faz isso, a sua própria mente entra em conflito na hora, né? Porque você está pensando em algo impuro e na hora, quando você pensa em Deus, parece que aquilo meio que não encaixa. Então, se você fizer isso, né, de quebrar a impureza com um pensamento puro, você cria um hábito de não pensar em impureza, né? Porque imediatamente depois, quando você criar essa mania de fazer isso, você vai pensar em algo impuro e logo em seguida você vai pensar em Deus, você vai falar assim, né? Já vai ser automático, é uma boa coisa de se tentar, né? É bom isso até colocar isso aí como protetor de tela lá no computador, no celular, para você, quando você vê alguma coisa ruim, você vai lá e lê isso de novo. Gente, olha, eu tô trazendo uma brincadeira no meio dessa coisa que é muito séria, que foi filho, caiu. Não, estão endireitando. Eu tô trazendo uma coisa muito séria, uma brincadeira, mas é muito sério. Eu fiz um novo Facebook, comecei a convidar pessoas, porque eu queria ampliar minha rede de amigos, para levar a palavra de Deus, para conhecer mais pessoas também, né, para ajudar nessa pandemia, pessoas que precisam. Gente, o que tem de gente tentando fazer amizade comigo, trazendo coisas obscenas. Olha, eu tenho que ficar bloqueando, eu já bloqueei muita gente. E porque quanto mais vai aumentando o número de gente, mais vai aumentando aqueles obscenos. E, gente, como o mundo tá imundo, a gente que tá afastado dessas coisas, a gente leva um choque, porque você fala assim, meu Deus, que é isso? Porque a gente sabe que existe, mas você não tem intimidade com aquilo. Aí você, de repente, se depara com isso, e é um choque, é nojento. Cuidado com seus filhos e filhas, gente, olha o que eles estão vendo na internet. Cuidado com o Facebook dele, com os amigos e amigas que eles têm, gente. Eles vão lá no Messenger, eles mandam coisas obscenas. Cuidado, por favor, estou dando aqui um toque para vocês que são pais. Vocês têm direito de ir lá, olhar o que os seus filhos estão vendo. Não existe esse negócio de privacidade para menor de 18 anos, não. Né? Não existe, né, Miguel? O meu jogo não deixa eu botar nada nem. Eu não posso falar, você é feio, que o jogo bota um montão de coisas, tipo, censurado, não pode falar isso. É ótimo, que joguinho bom. Então, queria falar sobre isso aí. Se você tem filho pequeno, então, para os pais, né? Eu aconselho vocês a sempre verem escondido o que o seu filho está vendo. Ou se você tiver uma intimidade maior com o seu filho, você chegar e falar. Por que eu falo escondido? Porque o jovem ele é esperto, né? Ele vai lá e esconde, ele vai lá e tenta fazer alguma coisa diferente para poder mudar. A gente sabe disso, então você tenta fazer. Você não faz. Não preciso. Tô falando assim, o jovem ele tem essa mania de fazer isso. Então você tem que chegar lá e fazer, pega escondido, porque assim. É uma coisa chata de se fazer, né? Mas, gente, é melhor do que o seu filho ser perdido, né? Por esse mundo. Eu falo sempre para os meus filhos, não tem nada que vocês possam esconder de mim, nem de Deus, principalmente. Porque você, ainda que você consiga me driblar, que eu sou esperta em me esconder alguma coisa, de Deus vocês não vão conseguir esconder. Então, eu acho que é melhor vocês não tentarem esconder nada. Eu converso sobre tudo com eles. Porque para chamar as crianças à pureza, os jovens à pureza, não é uma coisa fácil, gente. Trabalhem isso com seus filhos e jovens, com as crianças que vocês tiverem acesso. Conversa com eles sobre tudo. Não adianta você ficar fingindo que as coisas não existem, gente. Não é chamar, preservar a pureza. Né? Isso, preservar a pureza, porque a criança já é pura. Mas manter isso não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, tem muita forma de você descobrir o que eles estão vendo na internet, tá? Tem os históricos lá. Então, vai ver. E você também tem que ser puro, né, irmão e irmã? E principalmente os irmãozinhos. Achou que ia fugir, né? Não adianta não. Então, fala com eles, Miguel. Não adianta fazer isso não, que eu também olho do lado dos meus amigos. Deixa eu falar os outros tópicos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo e os irmãos vão... já tá longo. Caca, quantas... Pureza mental, né? Filipenses 4:8. Mas continuarmos pensando em coisas impuras resultará em ações iníquas, né? Aqui diz em Mateus 15, 18, 20.
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Né? A gente vê que contamina um pouco, mas o que Jesus estava falando ali não contamina espiritualmente. Não contamina espiritualmente. Muito bem, Miguel, exatamente isso. Então, ficando eu ia falar sobre isso. Pode falar então, filho. Essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos. É porque ele estava falando sobre... Espiritual, no lado espiritual. Ele estava falando com os discípulos sobre isso, e ele falou que o que contamina o homem não é o ato de comer sem lavar as mãos, né? Ele usou uma analogia aqui. Ele não está falando que isso não contamina de bactéria, não, gente. Pelo amor de Deus. Ele está falando que não contamina. É porque os judeus tinham o hábito de lavar as mãos, né? E ele tá certo. E, por exemplo, se você não tem água para lavar a mão, você não vai comer. Se você está num deserto, no meio de um lugar que você não tem como fazer isso, aí vai criticar aquela pessoa, deixou de ser santa porque ela não fez isso naquele momento. Ali está falando sobre a vida espiritual, ali não está falando sobre o corpo, né? Claro, gente, que tem que lavar as mãos, hein? Sim, antes de comer. Ai. Não pega, é porque a gente pega um texto separado pessoas, que não é assim, gente. Não, é diversidade. Mas, gente, enfim, vamos lá. Tá, limpeza física. Aqui, já tinha um tópico de limpeza física aqui, ó. Visto que os cristãos representam a Deus, eles devem manter limpos os corpos e a roupa. Devemos lavar as mãos depois de... os corpo e a roupa. Devemos lavar a mão e depois de usar o sanitário, devemos lavá-las antes das refeições, antes de preparar alimento. Aqui já tinha, né? Porque nosso corpo é do Deuteronômio 23, 12 e 13. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. Entre as tuas armas terá uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te, cobrirás o que defecaste. Isso aqui fala até sobre isso na Bíblia, gente. Vocês estão vendo como é que a Bíblia é completa? A Bíblia é muito completa, a gente tem... Nossa, perfeita, gente. Isso que eles falaram de limpar a nossa estrutura corporal é porque nosso corpo é templo do Espírito, né? Templo do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar daquilo que é valioso para o Senhor. Sim. Né? Pro Senhor. Então a gente tem que também se cuidar. Por isso que os pecados que envolvem o corpo são pecados muito graves, né? Porque eles mexem com isso, né? Você está contaminando, né, o templo do Espírito. Conversa pura. Os servos de Deus precisam sempre falar a verdade. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Gente... Eita! Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Apocalipse 21:8. Tem duas passagens. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, do que é a segunda morte. Isso é sério, porque a gente às vezes pensa que só o pecado de lascívia, os pecados sexuais que levam para o inferno, mas coisas pequenas levam, irmãos. Não existe pecado e pecadinho. Pecadão e pecadinho, né? Tudo é pecado, tudo é errado. Nós temos que viver em santificação, buscando sempre ser melhores, né? Nas pequenas coisas, porque o que nos difere dos outros que pecam assim é que nós tentamos ser melhores, não é porque a gente tem um pecado menor, né? É porque a gente tenta, o que o Senhor quer é que a gente tente sempre, né, ser melhor. Que a gente pecou agora, nossa, Senhor, me perdoa, a gente na hora vem aquele arrependimento. É isso que o Senhor gosta de ver, né? O Senhor gosta de ver um arrependimento, a pessoa sabe que é falha, coloca diante de Deus. Senhor, eu sou falho nisso, meu Deus, eu quero servir o Senhor, mas eu falho muito nisso e eu não quero largar agora. Mas o Senhor, Ele sabe que para buscar o Senhor você tem que ir como você está e o Senhor vai trabalhar em você e você vai conseguir sair daquilo que você está com problema, né? Amém. Glória a Deus, gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E está aqui, ó. Essa é a verdade, gente. A verdade está aqui. E as pessoas podem falar, mas para você a verdade está aqui. Sim, para mim a verdade está aqui. E eu desafio qualquer pessoa que após ler a Bíblia toda e estudar ela junto com a história, tá? Lendo a Bíblia,
que ela venha me confrontar e dizer pra mim que aqui não está toda a verdade. A gente não tem... Eu desafio. Aqui tem detalhes... Não, peraí. Aqui detalhes, não tá toda a verdade. O resto do que Deus sabe, não botou na Bíblia para os seres humanos não saberem. Mas a gente está falando da verdade nossa aqui. A gente está falando da nossa verdade no mundo, na Terra, né? As coisas ocultas aos homens serão reveladas quando a gente chegar lá. Eu vi toda a verdade. A gente está falando da verdade. Acho que o Miguel quis dizer coisas assim, coisas de tipo que pergunta assim, quem criou Deus? Esse tipo de coisa a gente não tem que se questionar, porque é uma coisa que a gente não entenderia. Não é porque o Senhor não quer falar, é porque a gente não entenderia, não compreenderia com nossa mente física. É impossível a gente pensar num tipo de numa coisa assim, é confuso pra me falar, porque Deus existe de sempre. Amém. E para eles. Ele é, né, Miguel? Ele existe desde sempre. Que ele existe desde antes dele existir. Ele existe, e pronto. Então, é essa palavra de hoje. Essa parte que o Miguel está falando, que como não está aqui revelado, a gente não tem conhecimento dela. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, gente. Aqui está toda a verdade para a nossa vida. Porque como a gente tem que viver, de como a gente tem que agir, como a gente tem que fazer tudo dar certo na Terra, entendeu? Para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso cotidiano. Essa é a verdade que eu estou falando. Então eu desafio, quem quiser, pode fazer isso aí, me desafia aí. Lê a Bíblia todinha, estuda, mas é para estudar. Depois que você lê a Bíblia toda, estudar, aí você vem de palavra com palavra comigo. Bate boca. Bate boca. Olha que eu não conheço a palavra toda, não, porque mesmo você lendo, você sempre traz uma revelação nova, porque essa palavra aqui é viva, ela é viva. Você pode estar a vida toda lendo a Bíblia, estudando, aí chega o velhinho lá, vem um jovem e fala uma coisa que você nunca tinha pensado na sua vida, sobre uma palavra que você leu milhões de vezes. Então, a Bíblia é um poço de sabedoria. Mesmo. Cada palavra na Bíblia se completa. Isso, e é uma espada de 2 gumes, por isso que ela está sempre ali, ela corta ali e aqui. Estou sempre aprendendo, mesmo ensinando, e se alguém me ensinar também vai estar aprendendo. É isso, gente, a Bíblia é completa. Nós não somos idólatras da Bíblia, não, nós amamos a Deus, mas como Ele nos trouxe esse manual de instruções e a palavra dele... A vida é tipo uma máquina, a gente ganha um manual de instruções. Isso. Pra gente consertar a nossa vida. Exatamente, olha que bênção. Uma criança de 11 anos tem essa percepção. É isso mesmo que ele falou. Aqui você pode consertar a tua vida. Então, se hoje você quer consertar a tua vida, começa a ler a Bíblia, tá bom? Então, gente, vamos lá. O vídeo ficou grande, desculpa, mas vai ser benção para o vídeo de vocês. Foi até legal, eu gostei do vídeo, assim, que a gente... Acho que as pessoas se perguntam, quando assistem, elas têm as dúvidas que a gente tira na hora aqui. Exatamente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre os nossos vídeos, bota um comentário aí. Gente, eu não entendi, eu discordo disso, ou eu acho que isso desse jeito, que a gente vai, em outro vídeo a gente estuda e vem responder você. E se a gente tiver errado, a gente também acerta. Na hora, gente, nós somos falhos, todos nós somos falhos, nós estamos em aprendizagem, nós somos aqui um time, né, com vocês de aprendizagem, nós queremos ser melhores, assim como vocês querem ser melhores. Em nome de Jesus, né, Miguel? Tem que obedecer isso aqui. Então, gente, a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.